Olá, boa tarde. Nós estamos gravando a aula do dia 18 de abril de 2020. 18 de abril, uma data muito importante para nós espíritas, que é a comemoração, da publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. É o aniversário da doutrina espírita, que considera-se existente a partir dessa data da publicação do primeiro livro do Kardec aí falando da doutrina espírita. Então, nessa data tão importante, a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Essa é a primeira parte do estudo do livro terceiro, módulo 3, roteiro 4, página 161. Hoje nós vamos trazer algumas considerações sobre duas parábolas interligadas, as parábolas da figueira. Então, em dois momentos, na verdade tem até uma terceira, mas enfim, essas duas mais interligadas aí, que falam sobre a figueira. A primeira parte desse nosso estudo, na página 161, tem dois trechinhos que eu gostaria de ler e comentar com vocês. Muito importantes esses trechos. O primeiro de A Gênese, livro da Codificação, capítulo 17, item 56. O que nos diz Kardec nesse trecho? No caso desta parábola, grandes verdades se ocultam. Há primeiramente a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade, calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho. Então, no livro A Gênese, nós vemos essa colocação do Kardec que os tempos chegados, o período de transição, havia já previsão de diversos acontecimentos, catástrofes que aconteceriam, como sempre aconteceram ao longo da humanidade, e que isso iria levar o homem à transformação. Aí ia se colocar frente a frente as ideias progressistas e as ideias retrógradas, o bem e o mal, e ver quem, enfim, está de um lado ou de outro. É importante a gente saber, sempre orientado pela doutrina espírita, que a Terra será um mundo de regeneração. E esse processo de transição já começou há séculos e vai demorar mais um bom tanto para acontecer. Essas datas que se coloca, vai ser em tal 2000, 2012, não, é 2019, Essas datas são especulações que a doutrina espírita não compactua. Por quê? Porque o processo ele é lento, gradual, contínuo. É um processo que espíritos vão desencarnando, outros vão reencarnando, ocupando esses lugares, não é? E esse embate que o Kardec fala lá no início da codificação, ele permanece até hoje. Acontecia 170 anos atrás, continua acontecendo e provavelmente nos próximos 50, 100 anos esses embates continuarão acontecendo. E ainda na introdução, na primeira página, aí na 161, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Em relação à segunda parábola que nós veremos, da figueira que secou. Então, pessoas que têm propensão, que fazem palestras, que dão aula, que entendem a doutrina, que entendem o Evangelho, mas só no campo das ideias. Não são capazes de mudar as suas ações, não são capazes de mudar as suas relações pessoais, não são capazes de fazer o bem ao próximo. E aqui sempre entendido bem de maneira ampla, não é só, eu doei parte do meu salário, uma cesta básica, eu fiz a minha parte. Isso, claro, sem dúvida é importante, mas o fazer o bem é algo muito maior.
é como eu olho para o meu irmão, como eu trato cada um dos meus irmãos. E aí, quanto mais conhecimento nós temos e menos usamos esse conhecimento, claro, mais responsáveis nós seremos pelas nossas ações. Bom, ainda nessa primeira parte do estudo, né, depois da introdução, nós vamos para o texto evangélico, né, o texto evangélico que eu vou ler para vocês em duas partes, porque são duas parábolas. Vou ler a primeira e depois a segunda. Mas antes de ler a parábola, eu vou comentar sobre o texto ainda o seguinte, o que está lá na página 162. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos quando o verão se aproxima. Simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento de valores espirituais. Então, nós veremos no texto que Jesus estava se referindo a pessoas que estão brotando, né, que estão tomando conhecimento das verdades espirituais. É a primeira figueira e nós veremos na primeira parábola. Mas na segunda parábola, a segunda parábola, a figueira encontra-se no outro período, já coberta de folhagem vistosa, porém destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que possuem algum conhecimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem o que pregam. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, né? Muitas vezes, todas as lideranças, sejam elas da casa espírita, de outras religiões, lideranças da ciência, na política, nas artes, são grandes, digamos assim, palestrantes sobre aquilo que defendem, né? Falam bem sobre um assunto, escrevem livros, mas não são capazes de viver, de vivenciar aquilo que pregam. Então é o caso da figueira que secou. Então nós vamos encerrar essa primeira parte do estudo introdutório, depois faremos a leitura do texto evangélico na segunda parte, da primeira parábola e depois da segunda parábola.